Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e nesse vídeo eu vou falar sobre o Viktor Frankl. Ele é autor deste livro, Um Sentido para a Vida. Mas o mais marcante do Viktor Frankl é que ele foi prisioneiro em Auschwitz. E o que fez ele sobreviver no campo de concentração foi ele usar aquela experiência para ele responder a pergunta. Ele falou, poxa, qual é o sentido da vida para a gente poder suportar tanto sofrimento? E esse desejo de compartilhar esses aprendizados que ele teve com essa experiência fez com que ele superasse esse período. E eu vou ler aqui para vocês, vou ler um pouco do Coaching Ikigai, Metodologia Ikigai. Foi um curso que eu fiz, agora eu sou um Coach Ikigai e eu quero compartilhar algumas histórias que são várias personalidades. Aqui tem o Viktor Frankl e alguns ensinamentos dele. Ao dar sentido ao sofrimento, nós o tornamos suportável. É possível encontrar sentido na vida e, sobretudo, no amor, exercendo a criatividade na maneira como escolhemos enxergar os fatos. Outra coisa importante não existe um significado da vida, porque esse significado é individual, é de cada pessoa. Então, ele foi o criador da logoterapia, que é uma psicoterapia fundamentada na busca do sentido para a vida, sendo esta a principal força motivadora do ser humano. Assim, a logoterapia se baseia no confronto do paciente com o sentido da sua vida e reorienta para a busca do mesmo. Ou seja, o princípio da logoterapia não é como o do Freud. Aliás, o Viktor Frankl é contrário ao Freud. Ele acredita que a pessoa, quando descobre um sentido da sua vida, todas aquelas questões que em outras terapias como freudianas, aquilo ali começa a se resolver. Então, no lugar de você olhar o lado negativo, você olha o lado positivo. Então, muito bacana, tudo a ver com psicologia positiva, investigação apreciativa, que eu já gravei alguns vídeos. Então, vamos lá. Então, segundo Frankl, quem busca a felicidade em si, parece desejá-la de modo absoluto, incondicional e individual. Nesse sentido, seu trabalho apresenta uma abordagem orientada para a busca do sentido, da espiritualidade e do propósito. Olha que bacana. E para ele você tem 3 dimensões, o ser humano: biológica, psicológica e espiritual. Então vamos lá. Os conceitos chaves da logoterapia, que é a terapia do sentido. O vazio existencial. O vazio existencial se verifica quando as pessoas não encontram sentido para a sua vida. Então as pessoas começam a ficar na rotina, assistindo os mesmos programas, fazendo as mesmas coisas. Vocês conhecem pessoas que fazem isso? E aí elas não dão tempo para o lazer. Aqui me vem a questão do ócio criativo e da serendipidade. Serendipidade é você ficar atento aos acasos, aqueles encontros, aquele telefonema, aquela leitura, esse vídeo que às vezes você viu lá no YouTube, e você perceber, dar espaço para esse momento de não fazer nada. Então uma das dicas se você assiste muito programa, eu também adoro Netflix, mas se você ficar muito focado, sempre fazendo alguma coisa rotineira, você não dá espaço para o seu cérebro sair desse vazio existencial. Então fica essa dica. O sentido da vida. Então o que ele fala aqui também, olha só, não é o que a vida pode lhe proporcionar, mas o que você pode fazer da vida. A questão é que você não constrói o sentido da sua vida, você encontra. Então isso é uma busca, por isso que é muito bacana, é como a jornada Ikigai, você buscar o sentido da sua vida. Márcio, mas como é que você faz? Como é que você encontra? Ele fala que você tem 3 maneiras de você iniciar essa busca do sentido da vida: criando, trabalhando e praticando uma ação. Super a ver com a questão do movimento maker. Faça você mesmo. Então é muito bacana, quando você faz coisas, você cria essa oportunidade de descobrir algo que você ama. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui, o origami, né? Não tem como eu não mostrar, né? Tem gente que quando começa a fazer origami, de repente descobre que se apaixona.
Então, faça coisas porque você pode descobrir algo que você ame fazer. Experimentando algo ou encontrando alguém. Então, essa é outra dica, né? Com esse mundo conectado, às vezes você tem uma conversa com alguém e de repente muda muita coisa na sua vida. Por exemplo, a Cristiane Maziero, da Alure Expansão da Consciência, aluredh.com.br com 2 L's. Ela foi minha primeira entrevistada, é uma pessoa que eu conheci recentemente, mas a gente parece que se conhece há muitos anos. Então, esse é o outro motivo, você sempre se conectar, mas com esse olhar de buscar alguma coisa especial nas outras pessoas. E atitudes que tomamos em relação ao sofrimento inevitável, isso é muito bacana. Quando você tem algo, por exemplo, a corona crise. Esse isolamento, tudo isso que está acontecendo é inevitável. Não adianta a gente reclamar do coronavírus. É fato, a gente precisa ficar isolado. Não adianta eu sofrer com isso. Então, que aprendizado eu busco a partir disso? E a essência da existência. Uma coisa muito legal é que ele fala que muitas pessoas procuram a autorrealização. E ele defende que você precisa buscar uma autotranscendência. Porque ele diz que seria quando você percebe, quando autotranscendência é quando você consegue elevar o seu nível de consciência e entender algumas questões que só quando você está no ato de fazer você não percebe. Eu diria que é como, vou dar um exemplo meu, como um origami. O origami é muito bacana para fazer. As pessoas falavam para eu fazer origami para fazer decoração. Mas eu percebia que era muito mais. O origami te ajuda a conectar com a sua criança interior. E aí isso passou a ser uma missão. Eu levar o origami com essa mensagem de ajudar as pessoas a se conectarem com sua criança interior. Aqui mais alguns itens importantes. O sentido do amor. O encontro com o outro somente se dá quando temos abertura para aceitá-lo da maneira como ele realmente é. Então aqui também é muito bacana, a aceitação do outro sem você querer controle. O sentido do sofrimento, essa parte é muito interessante. Quando o sofrimento é inevitável, aí a gente consegue perceber que aquilo não está no nosso controle, a gente precisa se transcender. A gente precisa enfrentar o sofrimento com dignidade e coragem. Isso lembra uma outra linha de pensamento chamada estoicismo, que vem lá da Roma antiga e que inclusive, não sei se era o Marco Aurélio, que era um dos imperadores, né, que fala na época, e tinha um escravo chamado Epicteto, que eles já entendiam isso, que quando algo é inevitável não adianta eu sofrer. Então o escravo lá, quando ele estava sendo torturado, ele conseguia transcender esse sofrimento. Coisa louca, né? Louca ou simples, que é simples. Se está chovendo, não adianta eu ficar bravo. Eu tenho que entender isso. Suprassentido é a questão da fé, que muitas pessoas têm. A fé religiosa, por exemplo. Então, segundo a logoterapia, a vida tem um suprassentido que excede e ultrapassa qualquer compreensão intelectual do ser humano. Pode ser exemplificado pela fé religiosa. Olha, esse princípio muitas vezes impulsiona e dá forças para superar adversidades. Então, mesmo que você não tenha assim uma religião, não tenha aquela crença fervorosa, eu, por exemplo, eu confesso que eu sou espírita, mas eu acredito em algo, um ser superior. Muitas vezes eu não acredito da forma como as pessoas acreditam, mas isso é o suprassentido. Você acreditar que não é possível que a gente tenha só esse material seja tudo. Então é o suprassentido. E a transitoriedade da vida, que é você perceber a finitude da vida. Então aqui também, segundo a logoterapia, você valoriza a história do indivíduo. Olha que legal. Então eu tive recentemente lá em casa, na casa dos meus pais em Salvador, fui dar um apoio para eles, e minha mãe gosta muito de contar histórias. Então você ouvir histórias das pessoas mais velhas também seja uma coisa muito legal, isso traz um sentido para todos nós. Todos gostamos de contar histórias. Então aqui fica um insight, né, que todos os tipos de terapia,
não é que a gente precisa estudar a fundo, mas muitas vezes a gente pratica sem saber. Então agora me veio uma ideia, né? A gente ouvir histórias das pessoas é uma forma muito bacana, que a escuta empática, escuta ativa pode ser um jeito de você ajudar as pessoas também. Bom, então é isso, pessoal. Mais uma leitura aqui das histórias do material fenomenal. Visitem o site ikigaibrasil.com. Trabalho muito bacana. Sou muito orgulhoso de fazer parte ser um embaixador Ikigai, além das palestras que eu já fazia antes de conhecer o Ikigai Brasil. Mas agora a gente está junto. Uma das minhas missões é ajudar as pessoas a descobrirem o seu Ikigai. Visita o site jornadaikigai.com. Curtam esse vídeo, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.